Fala galera, meu nome é Fernando Medeiros. É, Estamos gravando aqui um curso para o concurso do INSS. Já não gravo as aulas faz um tempinho. Isso porque eu assumi um concurso em outra cidade, me mudei para Salvador agora. Então assim, ainda estava me adaptando, botando a internet em todo o processo de mudança. Não deu para estar gravando, só agora eu estou conseguindo me estabelecer aqui e retomar as gravações. De quando eu iniciei a gravar o curso até agora, a grande novidade foi o edital do concurso do INSS que saiu. Sim, eu previa inicialmente alguma mudança, mas não houve mudança nenhuma em relação ao edital anterior. Então todo o curso que a gente está gravando aqui está valendo para o concurso. E vale a pena aí, vamos meter bronca. Como eu disse, essa quarta aula ela vai trazer questões sobre tabela verdade. Certamente a ideia de tabela verdade, o conceito de tabela verdade, né, com todos os operadores lógicos, negação, sim então principalmente, tudo isso vai ser bastante cobrado em sua prova. Pelo edital do INSS lá, eu imagino que devem ser em torno de seis questões na tua prova de matemática, na tua prova, né? Deve ser 6 questões de raciocínio lógico, por volta disso. Então, vejam aí qual é a sua melhor estratégia de estudo. Com toda a sinceridade do mundo, é a minha disciplina, sim, a disciplina que eu dou aula, mas eu não vejo ela com tanta importância no contexto geral do concurso, né? Sem sombra de dúvidas, a disciplina mais importante é Direito Previdenciário, está ali na parte de conhecimentos específicos, e ela é de fato quem vai fazer a diferença na aprovação. Agora, essas disciplinas essa disciplina de raciocínio lógico pode ser um diferencial, né? Aquele plus para você sair do 9 e chegar no 10, beleza? Vamos lá, vamos resolver essa primeira questão, a questão CESP 2008 do INSS. O CESP diz que proposições são sentenças que podem ser julgadas como verdadeiras ou falsas, mas não admite ambos os julgamentos. A esse respeito, considere que A represente a proposição simples. Ele diz qual é a proposição. É dever do servidor apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da função. E que B represente a proposição simples. É permitido ao servidor que preste atendimento ao público solicitar dos que o procuram ajuda financeira para realizar o cumprimento de sua missão. Ótimo. Considerando as proposições A e B acima, julgue os itens subsequentes com respeito ao Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal e as regras inerentes ao raciocínio lógico. A proposição composta, se A, então B, é necessariamente verdadeira. Ok, vê só, algumas considerações aí. Primeiro, essa questão aqui de 2008 traz uma tendência do CESP à época, que é cruzar as disciplinas, cruzar umas disciplinas, fazer uma coisa mais interdisciplinar. Eu acho que o raciocínio lógico do CESP, nesse sentido, analisando as questões mais recentes, ela acaba trazendo uma coisa mais linear, trazendo só raciocínio lógico mesmo. Mas nessa questão, ela mesclou o conceito aí, né, de direito administrativo, mais especificamente o Código de Ética Profissional do Servidor Público, né, aquele decretozinho 1174, salvo engano, e as regras inerentes ao raciocínio lógico. Ele pergunta se A então B é necessariamente verdadeira. Vou fazer uma análise mais completa da questão para abrir um pouco os horizontes da gente. Então vê só, já veio primeiro a
a resposta, né? Errada, para vir primeiro a tabelinha, mas enfim. Vê só, eu tenho duas proposições. Proposições A e a proposição B. Então, quais são as possibilidades para a proposição A e a proposição B? As possibilidades para a proposição A e B são A verdadeira, B falso, B verdadeiro, né? Colocar numa ordem bonitinha. A verdadeiro, B falso, A falso, B verdadeiro e A verdadeiro ou A falso, B falso também. A melhor forma de você decorar a tabela de verdade do sim então, você realmente resolvendo exercícios, fazendo os exercícios sozinho. É simples, é uma tabela verdade simples, né? Você olha aí não tem tanta dificuldade não. Mas você fazendo muito, isso vai fazer bem naturalmente. Outra coisa que eu sempre gosto de mostrar é fazer você entender o que é o sim então. Isso foi feito na última aula, né? Eu discuti bastante o que é o sim então. Então, ó, a tabela verdade do sim então, ela só é falsa quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Okay? Então só é falso nesse caso. Alguns professores, alguns autores assim, gostam de fazer mnemônicos, né? Gosta de fazer mnemônicos. Então, ó, só vai ser falso nesse ponto aqui, ó. Aí, VFF, nessa linha, né? Fica assim, Vera Fischer é falsa. Vera Fischer é falso. Então, ó, seria mais um artifício, né, para você decorar. Eu não gosto muito desse tipo de artifício. Mas fica a dica aí para que você decore, você fixe essa tabela verdade do sim então, que sem sombra de dúvidas é a mais cobrada em raciocínio lógico. E pronto. Feito isso, o que você tem que fazer é o seguinte: entender qual é o valor lógico da proposição A e qual é o valor lógico da proposição B. Com base em quê? Com base no Código de Ética Profissional do Servidor Público. Olha, a proposição A diz que é dever do servidor apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da função. Isso aqui, ó, é verdadeiro. A é verdadeiro. Então, ó, quais são as linhas possíveis para A? Se A é verdadeiro, essa linha aqui morre. Essa não é mais uma possibilidade. E essa linha aqui morre. Essa também não é mais uma possibilidade da minha tabela verdade, porque A é verdadeiro, ok? Então, B diz que é permitido ao servidor público que preste atendimento ao público solicitados que procuram ajuda financeira para realizar o cumprimento de sua missão. Olha, a missão de um servidor público de servir ali, ela não pode estar condicionada a uma ajuda financeira do cidadão. Então, obviamente, isso aqui, essa proposição B, ela é falsa. Então, ó, se A é verdadeiro e B é falso, é nessa linha da tabela verdade que eu devo olhar. A segunda linha, né? A é verdadeiro, B é falso. Então, ó, a proposição composta A então B, ela é falsa. O que é que a assertiva diz? A assertiva diz que a proposição composta se A então B é necessariamente verdadeira. Isso é errado porque a proposição é necessariamente falsa. Ok? Então aí a gente já resolveu uma questão. Tem várias questões nesse sentido e a gente vai resolver aí, vamos ir fazendo as questões para deixar bem habituado, bem afiadinho. Nossa segunda questão, CESP 2015 STJ. A partir das informações apresentadas na situação hipotética, julgue o item a seguir acerca das estruturas lógicas. Considerando-se como proposição
Mariana acha a matemática uma área difícil de valor lógico verdadeiro. E como que a proposição Mariana tem grande apreço pela matemática de valor lógico falso, então a proposição de valor lógico P, então não que, é falso. Então, vamos lá, vê só, como eu sempre gosto, vamos olhar primeiro a tabela de verdade, vamos dar uma olhada aí, vamos construir essa tabela verdade. V, V, F, F. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó, como ele usa não que, inclusive aqui está errado, não seria essa a proposição, fazer o seguinte, trabalhar com essa proposição também, para a gente tentar entender qual foi a jogada aí do examinador, né? O examinador queria confundir você onde? Aqui, ó. P, então, não que. Opa. P, então, não que. Pronto. Vou construir essa tabela verdade aí. Botar não que aqui para ficar mais fácil. Não que. Ok. Então, ó, VF, VF. E aqui ficaria o seguinte, sempre que aqui for V, aqui vai ser falso. E sempre que aqui for falso, aqui vai ser V. Sempre inverte o valor, né, a negação. Inclusive usei notações distintas aqui, né, mas tudo bem. Dá para entender. E vamos lá. P, então que, direto, ó. P, então que. Ele só vai ser falso quando o primeiro for verdadeiro e o segundo for falso. Então ele vai ser falso aqui. As demais linhas são verdadeiras. Certo. E P, então não que. Eu vou olhar para essa linha, coluna, e vou olhar para essa coluna, ok? Então, ó, ele só vai ser falso na primeira linha quando o primeiro é verdadeiro e o segundo é falso. Todas as demais vai ser verdadeiro. Vamos entender aí qual a linha que ele quer. Vamos entender qual a linha ele quer. Ele diz que, vê, aqui já tem aquela diferença que eu disse, né? Na questão anterior, você teria que avaliar a proposição com base numa outra disciplina e determinar se ela é verdadeira ou falsa. Aqui, ele já diz que é verdadeiro, ele já dá esse valor lógico. Ele diz que o valor lógico é verdadeiro. Então, P tem um valor lógico verdadeiro. Então, ó, essa linha aqui, ela não é interessante, porque P tem um valor lógico falso, né? E também essa linha não é interessante. Opa, já apertei aí o botãozinho, já apareceu a resposta. Essas duas linhas não são interessantes. Então, ó, eu fico entre a primeira e a segunda linha. Ele diz, no entanto, que é a proposição essa aqui e que ela é falsa. Se P que é falsa, a linha que me interessa, ó, é essa aqui, a segunda. Então risquei que é falsa. E ele quer o valor lógico de que? De P, então, não que. Ele quer o valor lógico dessa proposição aqui, ó. P, então, não que. Nessa situação, P, então, não que, nessa linha aí, tem um valor lógico verdadeiro. Ele diz na questão que o valor lógico é falso, portanto, a questão está errada. O valor lógico é verdadeiro. O valor lógico é verdadeiro. Se o valor lógico é verdadeiro, a questão ela é falsa, é errada, ok? O gabarito que você marca aí é errado. Olha, não é assim que eu faria essa questão na prova. Não é assim que eu faria essa questão na prova. Faria de que maneira? O valor lógico de P, ele é verdadeiro. O de Q é falso, portanto, o de não Q, ele é verdadeiro. Então, ó, verdade implicando verdade, isso só pode ser verdade.
ok? Faria dessa forma e analisaria aí, portanto, a questão com base nisso, certinho? Então essa é uma questão muito parecida com a anterior, né? Você pode ver que tem um certo grau a banca costuma a repetir questões, não tem para onde. São tantas questões que uma banca feita 7 faz que inevitavelmente ela vai se repetir. Não a questão ali bonitinha e tal, vai mudar, não vai ser Mariana, não vai ser matemática, ele vai mudar a cara ali, a conversa, né, a história fiada, mas o conceito é o mesmo, o que está por trás é o mesmo. Você tem uma tabela verdade e ele dá os valores lógicos, ou pede para você determinar os valores lógicos da proposição com base em conhecimentos anteriores, e você tem que olhar para aquela linha que interessa a questão, que interessa ao examinador. Aqui, ó, eu ofereço um atalho, mas que você tem que estar bem maduro para poder seguir esse atalho, beleza? Tem que resolver bem questões, isso é questão de prática. Não adianta você querer assistir às aulas de matemática aí e não praticar, certo? Terceira questão, 2014, CESP, TJ, Sergipe. Considerando que P seja a proposição se os seres humanos soubessem se comportar, então, né, tem um então implícito aqui, haveria menos conflitos entre os povos. Julgue os itens seguintes. Se a proposição os humanos sabem se comportar, então seria essa primeira proposição aqui. A gente pode chamar ela de A, né? Proposição A. Haveria menos conflitos entre os povos, a gente chama de proposição B. Se a proposição A for falsa e a proposição P é verdadeira, independentemente, então a proposição P é verdadeira independentemente do valor lógico da proposição B. Há menos conflitos nos povos. Ok, vamos lá montar a tabelinha verdade, tranquilo. V, V, F, F, VF, VF. Ok. Só vai ser, como sim então aqui, essa é a proposição P, né? A proposição P é a composta, usando o conectivo sim então, entre A e B. A composta de A e B, utilizando-se o conectivo sim então. Ok? Então, ó, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Alguma dúvida sobre essa tabela da verdade? Se você tiver alguma dúvida, vá lá na aula anterior e dê uma revisada, veja aí como é que funciona. Um mnemônico para isso é que a única forma do sim então ser falso é o primeiro ser verdadeiro, o segundo ser falso. Portanto, Vera Fischer é falsa. Certinho. Ele diz que a proposição A é falsa. A proposição A é falsa. O que é que isso significa? Isso significa que essa linha aqui, ó, não nos interessa. Essa não é uma linha interessante, assim como essa não é uma linha interessante. Por quê? Porque A não pode ser verdadeiro. Então, ó, quais são as possibilidades para P? B pode ser verdadeiro ou falso, né? B pode ser verdadeiro ou falso. Mas independentemente de B ser verdadeiro ou falso, independentemente em qualquer uma dessas duas linhas, a proposição P vai ter que valor lógico aqui, ó? Verdadeiro. Independentemente do valor lógico de B, P vai ser verdadeiro. Então, sim, independentemente do valor da proposição há menos conflitos entre os povos, independentemente disso, a proposição composta, né, essa proposição P aqui,
ela vai ser verdadeira. Portanto, a assertiva é verdadeira e a questão pode ser considerada correta, pode ser correta. Vê só, gente, foi uma construção até então. Você pode ver que raciocínio lógico não são muitos conceitos a serem trabalhados, mas você tem que aprender a trabalhar com a linguagem simbólica, você tem que aprender a traduzir as proposições em uma linguagem simbólica em um primeiro momento, e você tem que conhecer a tabela verdade de cada conectivo, só isso, e fazer muitas questões. Sem sombra de dúvidas, essa questão foi uma evolução das outras duas, mas segue a mesma linha de raciocínio, entendeu? Então, fica aí. Espero que tenha dado para seguir, acompanhar o raciocínio aí e como a gente evoluiu nas questões, né? Isso já é uma questão um pouco mais complexa do que as outras duas anteriores. Então vamos lá para a nossa quarta questão. Quarta questão, CESP 2014 MEC. Considerando a proposição P nos processos seletivos, se o candidato for pós-graduado ou souber falar inglês, mas apresentar deficiências em língua portuguesa, essas deficiências não serão toleradas. Julgue os itens seguintes acerca da lógica sentencial. Se a proposição ou o candidato apresenta deficiências em língua portuguesa for falsa, então a proposição P será verdadeira, independentemente dos valores lógicos das outras proposições simples que a constituem. Certo, vê só. Primeiro ponto, vamos analisar essa proposição P aqui. Nos processos seletivos, o que é que isso significa? Nada. Isso não é proposição, não é nada. Se um conectivo, isso é interessante, o candidato for pós-graduado, o candidato é pós-graduado, isso é o que? Uma proposição, vou chamá-la de proposição A, ou mais um conectivo, souber falar inglês, o candidato sabe falar inglês, vou chamar de proposição B, mas, olha, esse conectivo aqui, mas, ele tem valor semântico aí de I. Veja, se o candidato for pós-graduado ou souber falar inglês e apresentar deficiências em língua portuguesa, certo? O candidato apresenta deficiências em língua portuguesa. É uma outra proposição, proposição C. Então, ó, o complemento do se, o então, ele está aqui, ó, tem um outro conectivo. Depois da vírgula, então essas deficiências não serão toleradas. Essas deficiências não serão toleradas. É uma outra proposição que eu chamarei de D. Então vamos lá. Esse ponto aqui do mais, gente, do mas apresentar, vocês têm que ficar bem ligado ali. Você vê a importância da aula de linguagem simbólica, né? Porque você vai ter que traduzir tudo isso aí para uma linguagem simbólica. Então, quem é P? P vai ser a proposição. Se o candidato for pós-graduado ou souber falar inglês, então vamos lá. Se A ou souber falar inglês, B. Mas, é um izinho aqui, ó. Mas, souber falar inglês, aliás, mas apresentar deficiências em língua portuguesa, então é bom sempre colocar os parênteses, os colchetes aqui para poder organizar mais, né? Então essas deficiências não serão toleradas, ok? Então, D. Vê só, gente, o que é que ele diz? Se a preposição, o candidato apresenta deficiência em língua portuguesa, essa proposição é a C, for falsa, C tem valor lógico falso. O que acontece com a proposição P? O que acontece com a proposição P? Primeiro ponto, a grande dificuldade da questão é justamente essa, é você transformar
esse trem aqui, ó, essa proposição P, em uma linguagem simbólica. Você sair da linguagem corrente e ir para a linguagem simbólica. Mais uma vez, repito, veja a importância disso estar muito amadurecido na sua cabeça, assim, essa capacidade de você transitar, ok? Ele diz que C é necessariamente falso. C é necessariamente falso. Ele diz categoricamente a proposição C, chamei de C aqui, não, candidato a deficiência em língua portuguesa, é falsa, então a proposição P será verdadeira. Vamos analisar. Isso aqui é falso. Essa proposição aqui, ela se constitui de quê? Ela se constitui de uma proposição aqui composta, que vai ter valores lógicos de verdadeiro ou falso, um izinho, e ela diz que C é falso. Se ela diz que C é falso, independentemente dos valores lógicos dessa proposição aqui, o I vai ser falso. Por quê? Esse I aqui, ó, ele só vai ser verdadeiro quando ambas forem verdadeiras ao mesmo tempo. Mas eu já sei que a segunda é falso. Para tentar deixar mais claro isso na cabeça, eu vou fazer o seguinte, na cabeça de vocês. Vou dizer que A ou B vai ser igual à proposição Q. Como é que a gente pode escrever aqui, ó? P é igual a Q e C, então D. Beleza? Ficou bem claro aí, ficou uma transição para deixar mais claro. Só que isso aqui, como é falso, independentemente de quem é que, essa proposição aqui, ó, ela vai ser falsa também. Então você tem a seguinte situação. Você tem um sim então, onde você tem uma proposição aqui na frente que é falso, e a outra que você não sabe o valor lógico. O que é que acontece nesses casos? Vê, tabela verdade do sim então, gente. Qual é a tabela verdade do sim então? Tabela verdade do sim então é fazer aqui A, B, A, então B. Então, ó, V, V, F, F, V, F, V, F. Verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. A tabela verdade do sim, então, quando o primeiro é falso. Se o primeiro é falso, eu já ignoro a primeira linha e já ignoro a segunda linha. Se o primeiro é falso na tabela verdade, não importa, na tabela verdade do sim, então, não importa o consequente, gente. A proposição vai ser sempre verdadeira. Beleza? Então, ó, como o primeiro é falso, não importa a consequência, não importa o segundo. Porque se o primeiro é falso, a proposição composta do sim, então, vai ser sempre verdadeira. Então o raciocínio é esse, ó. Você tem que se ligar que isso aqui, tudinho, ó, tudo isso aqui que está marcado de verde, ela vai ser falsa. Você se ligou, aplica o raciocínio que sempre que a primeira for falsa, a proposição, a tabela verdade do sim então vai ser sempre verdadeira. Beleza? Tranquilo. Ele diz na questão que independentemente dos valores lógicos das outras proposições simples que ela compõe, a proposição maior, né, P, vai ser verdadeira. Isso é correto. Quinta questão aí, 2014, Tribunal de Contas do Espírito Santo, uma questão bem direta aí, considerando que P, Q e R sejam proposições lógicas simples e que a tabela acima esteja preparada para a construção da tabela verdade da proposição tal, assinale a opção que apresenta os elementos da coluna da proposição tal, tomadas de cima para baixo. Então ele só quer que você construa a tabela verdade, inclusive ele já te dá uma base
para a construção dessa tabela aí. Vamos começar do zero. Então tá. P, Q e R, quantos elementos vai ter essa tabela verdade? São 3 proposições simples, portanto é 2 elevado a 3, que são iguais a 8 linhas. Opa, já marquei a resposta ali. 8 linhas. Então tá. Qual é a primeira possibilidade? Todas serem verdadeiras. Segunda possibilidade, as duas primeiras verdadeiras e a terceira falsa. Terceira possibilidade, primeira verdadeira, segunda falsa e a terceira verdadeira. Quarta possibilidade, primeira verdadeira e as outras duas falsas. Então, ó, quinta possibilidade, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, 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 verdadeiro e falso, falso, falso. Ok, são todas essas as possibilidades de construção. A primeira parte da tabela verdade que eu quero fazer é essa aqui, ó. Se P, então Q. Se P, então Q. As 4 primeiras linhas de P são verdadeiras e o que é falso aqui, ó, é justamente nessa parte que P é verdadeiro e Q é falso. P é verdadeiro e Q é falso. Então, ó, seria falso nessa linha e nessa linha. Lembra? Vera Fischer é falsa. Vera Fischer é falsa. Nessas duas primeiras linhas é verdade. Todas as demais são verdade, né? Porque a primeira é falsa, então necessariamente o sim então vai ser verdadeiro. Pronto. Construí essa primeira parte aqui. Agora eu vou para a segunda parte do parênteses aqui, que seria o Q ou R. O Q ou R. O Q ou R, ele só vai ser falso quando o Q e R forem falsos, ó, nessa linha e nessa linha aqui. Vai ser verdadeiro em todos os demais casos. Por último, eu quero saber o I aqui, ó, entre essas duas colunas. Eu quero saber o I entre essas duas colunas. Fazer um izinho aqui entre as duas colunas. Então, ó, isso aqui vai ser verdadeiro quando ambas forem verdadeiras. Ó. Aqui é verdadeiro, falso, porque ambas não são verdadeiras, falso, verdadeiro, 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 falso. Então, ó, qual é a opção? VVFF, VV. Ah, já matou. Pelas duas primeiras linhas você já mata. Mas vamos ver, né? VVFF, ok. 3V e um F, bonitinho aí, letra C. Certinho? Essa é uma questão direta, né? Foi bem direta, assim, você não tem tanta enrolação, não vai fazer tradução de linguagem simbólica, você vai direto ao ponto na construção da tabela verdade, né? É uma questão bem didática, por sinal, porque ela está mais atrelada à construção de tabela verdade. Nossa sexta questão aí, CESP 2013, CEGESP Alagoas, considerando que as letras maiúsculas P, Q e R representam proposições conhecidas, julguem os próximos itens. Considerando as diferentes combinações de valorações verdadeiras ou falsas atribuídas às proposições P, Q e R, é correto concluir que as proposições Q, então P, não P e R, e Q ou R não podem ser simultaneamente verdadeiras. Não pode ser simultaneamente verdadeiras. O que é que eu vou fazer? Vou construir a tabela verdade e ver se em alguma linha da tabela verdade as três são verdadeiras ao mesmo tempo. Beleza? Se tiver, eu desconstituo o meu enunciado e a questão é falsa. Se não tiver, a questão é verdadeira. Beleza? Então vamos lá, construir nossa tabela verdade.
A construção dessa tabela verdade, gente, é prática. Você vê até na distribuição. O primeiro ponto é você realmente saber o número de linhas da tabela verdade. Qual é o número de linhas dessa tabela verdade? São 3 proporções simples? São 3 proporções simples. Então, se você tem 3 proporções simples, você tem 2 elevado à terceira, portanto, 8 linhas. Certo. Primeiro ponto. Segundo ponto é distribuir todas as possibilidades aqui, ó. Se fossem duas proposições, a gente faria VV, FF, VF. Então, uma vai duas e alterna, duas e duas, outra é alternada. Aqui o que a gente vai fazer? Vai preencher metade com V, metade com F. Aqui a gente alterna de 2 em 2. Aqui a gente alterna de 1 em 1. Então vamos lá, construir a tabela verdade. Você pode ver que está listado todas as possibilidades, tá? Para P, Q e R. São todas. As 8 possibilidades estão aí. Seria Q, então P. Então, ó, seria daqui para cá. De P para Q. Verdadeiro, então verdadeiro. Verdadeiro. Verdadeiro, então verdadeiro. Verdadeiro. Falso, então verdadeiro. Verdadeiro. Falso, então verdadeiro. Verdadeiro. Verdadeiro, então falso. Verdadeiro, então falso. Vera Fischer, falsa. É falso. Verdadeiro, então falso. É falso. Falso, falso, verdadeiro. Falso, falso, verdadeiro. Eu vou... P e R. Na verdade é não P e R. Não P e R. P e R vai ser verdadeiro quando... P e R vai ser verdadeiro quando os dois forem verdadeiros, tanto P quanto R. Então aqui seria verdadeiro, mas só que é negação, é a negação de P e R. Então, ó, se seria verdadeiro aqui, só nesse caso, e nesse caso aqui na primeira e na terceira linha, a gente inverte, vai ser falso nessa primeira e nessa terceira. Por quê? Porque é a negação de P e R, entendeu? Então eu pensei no P e R e inverti o valor lógico. E vai ser verdadeiro em todas as demais. Perfeito. Tá aí. Então, ó, as linhas que interessam, por enquanto, é a linha 2, porque eu já tenho VV aqui. A linha 4, porque eu já tenho VV. A 7 e a 8. Todas as demais não me interessam. Então vamos lá. Q ou R? Q ou R? Q ou R? Q ou R? Q ou R vai ser verdadeiro quando um ou outra for verdadeiro. Então, ó, aqui vai ser verdade, aqui vai ser verdade. Opa! As três já são simultaneamente verdadeiras ao mesmo tempo. Ó. Quando P for verdade, Q for verdade e R for falso, as três proposições aqui são simultaneamente verdadeiras, o que torna essa questão aqui, ó, errada. Mas continuemos. Q ou R, verdadeiro, aqui é falso. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. Então, ó, nessa possibilidade aqui, nessa sétima linha, e nessa segunda linha, com essas duas combinações de valores para P, Q e R, com essas duas combinações de valores para
P, Q e R, as três proposições ali, elas são simultaneamente verdadeiras, o que torna-se a questão errada. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá para a próxima questão. Sétima questão aí, mais uma questão do TCE. Com base na tabela apresentada acima, referente ao início da construção da tabela verdade, proposição S, composta por P, Q e R, são proposições lógicas simples, julgue o item a seguir. Proposição S, P então Q, e P então R, a coluna respondente à proposição S na tabela acima conterá de cima para baixo, na ordem que aparece, os seguintes elementos. Pá. Então é uma questão bem parecida, né? Bem direta também, como as questões anteriores ali, é bem repetitiva, né? Mas que vai ajudar você para fixar bem aí o conteúdo. Então vamos lá, o início aí da tabela verdade. Primeiro ponto é a gente saber construir aqui, ó. O P, a primeira questão, a primeira coluna vai ter 4 verdadeiros e 4 falsos. A segunda eu alterno de 2 em 2. A terceira eu alterno de 1 em 1. A primeira coisa que eu quero que vocês prestem atenção é que realmente são 8 linhas, né? São 3 proposições, portanto 2 elevado à terceira, 8 linhas. Então vamos lá, vamos construir parte a parte. P então Q, ele vai ser falso quando a primeira for verdadeira e a segunda for falso. Então P então Q só vai ser falso nessas duas linhas e verdadeiras em todas as demais. Ok. P então R, ela vai ser falsa quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Então é na segunda linha e na quarta linha. E vai ser verdadeira em todas as demais. Construiu isso, eu quero fazer um I entre essas duas colunas aqui, entre a quarta e quinta coluna. Eu só quero fazer um Izinho. Quando as duas forem verdadeiras, então a proposição S aqui vai ser verdadeira, ok? Então, ó, verdadeiro, falso, 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 verdadeiro, 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 verdadeiro. O que torna a questão aqui, ó, correta. Questão certa. Ó, aqui é exatamente essa sequência que torna a questão certa. Ok? Então vamos lá para a próxima questão. Oitava questão aí, CESP, TCE, questão aí para a gente ver o se somente se, né? A gente viu a tabela verdade de todos os conectivos aí, da maioria dos conectivos. Agora faltou o se somente se. Então é uma questão muito parecida com a anterior. Ele diz que seja S igual a Q, se somente se, P ou R, a coluna correspondente à proposição S. Então isso aqui, ó, seria a proposição S. Depois de preenchida a tabela verdade, mostrará de cima para baixo e nessa ordem os seguintes elementos. Beleza, vamos lá preencher nossa tabela verdade. São 3 proposições simples. Então aquele mesmo esquema, 4V, 4F, alternando 2 a 2. E alternando 1 a 1. Aqui você vai ter todas as possibilidades aí da tabela verdade. Na questão, o que ele deu já foi isso aqui, ó. Ele já deu isso aqui montado. Na questão ele já deu isso aí montado na questão original. Só estou montando várias vezes isso com vocês para vocês fixarem mesmo, beleza? Então, ó, P ou R vai ser verdade quando uma das duas forem verdadeiras. Então, ó, verdade, 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 verdade,
verdade. Falso, ó, que aqui é falso e aqui é falso. Tanto P quanto R é falso. Então, falso, verdadeiro e falso. As únicas falsas são quando as duas são falsas. Tanto P quanto R. Ok? Então, beleza. Com base nisso, eu tenho que, se somente se, P e R. Então, eu faço essa coluna, se somente se, essa segunda coluna, se somente se, essa quarta coluna. E tenho a resposta F de S. Sempre que as duas forem verdadeiras ou as duas forem falsas, eu tenho se somente se verdadeiro. Então, verdade, verdade, falso, falso, verdade, falso, falso e verdadeiro. É essa tabela verdade aí, que está completamente diferente, né, do que ele propõe. Olha aqui, ó. V está certo, aí F está errado, é V. FF ok, VF está errado, aqui é F, FV. Como tem esses dois errinhos aí, a questão encontra-se errada. Ok? Então vamos lá para a próxima questão. Nessa questão aí deu para ver a tabela verdade do se somente se, né? Mais uma questão aí extraída do concurso de INSS 2008. Proposições são sentenças que podem ser julgadas como verdadeiras ou falsas, mas não admitem ambos os julgamentos. A esse respeito, considere que a proposição simples é dever do servidor apresentar seu trabalho com vestimentos adequados ao exercício da função e que B represente a proposição simples. É permitido ao servidor que preste atendimento ao público solicitar dos que procuram ajuda financeira, dos que o procuram ajuda financeira para realizar o cumprimento da sua missão. Pronto. O enunciado é o mesmo da primeira questão aí. Considerando as proposições A e B acima, julgue os itens subsequentes com respeito ao Código de Ética Profissional do Servidor Público e às regras inerentes ao raciocínio lógico. Representa-se por A a proposição composta que é a negação da proposição de A, isto é, a negação de A é falsa quando A é verdadeira e a negação de A é verdadeiro quando A é falso. Deste modo, aqui também é só enrolação, né? Ele está explicando para você. Deste modo, as proposições se não A, então B, e se A, então B, tem valores lógicos iguais. Olha, isso aí de antemão é uma questão que eu faria assim, ó. Falso. Errada, né? Questão errada. Simples assim. Marcaria na prova e vamos para a próxima. Por que isso? Porque não tem equivalência lógica essas duas proposições aqui, ó. A, então B. Não tem equivalência lógica para não A, então B. Não B, né? Isso não existe essa equivalência lógica. A equivalência lógica que existe é A, então B, tem equivalência lógica, equivale-se a não B, então não A. Não, Fernando, mas aqui a tabela verdade, a gente não trabalhou com equivalência lógica e tal. E aí nem o seu concurso, né? Ele cobra ali equivalência lógica, ele cobra a tabela verdade. Mas se você tivesse esse conhecimento de tabela de equivalência, você já poderia bater, entendeu? Já poderia bater o martelo e ir para a próxima. Não tendo conhecimento, você tem que construir a tabela verdade e verificar, beleza? Então vamos lá, vamos construir essa tabela verdade aí. A e B, bem tranquilo, né? VV, FF, VF, VF. As negações, então se A é verdadeiro, não A é falso, não é falso, verdadeiro, verdadeiro. As negações, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Preenchido aí, vamos lá. VC.
Essa proposição aqui, ela tem os mesmos valores lógicos do que essa. Mudar a cor aqui. Então vamos lá. Não A, então não B. Não A, então não B. De F para F é verdadeiro. De F para V é verdadeiro. De V para F é falso. De V para V é verdadeiro. Já o A, então B aqui, vamos lá. De V para V, verdadeiro. De V para falso, falso. De falso para verdadeiro, verdadeiro. E de falso para falso, verdadeiro. Então, ó, você já vê aqui que os valores lógicos das proposições, elas diferem na segunda e na terceira linha, o que torna a questão errada. Por ser uma informação muito importante, gente, para a lógica como um todo, eu quero deixar isso bem claro na sua cabeça. Ó. A, então B. Essa aqui, ó, essa proposição A, então B, ela tem equivalência lógica. Ela tem equivalência lógica. Se equivale logicamente a não B, então não A. Tem essa equivalência lógica. E eu vou fazer aqui, ó, uma outra coluna. Aqui a gente já resolveu a questão, já passou, a gente só está trazendo um pouco mais de conhecimento. Isso aqui é fundamental para toda a lógica. Esse é um conhecimento que tem que estar na sua cabeça, essa coisa de equivalência lógica, mesmo que não caia na sua prova de forma direta. Vê aqui, ó, o edital é o mesmo, mesmo assim ele trouxe, isso pode facilitar a tua vida bastante, você conhecer essa equivalência lógica, beleza? Então vamos lá, ó. Não B, então não A. Vamos fazer aí essa tabela verdade? Não B, então não A. De falso para falso, verdadeiro. De verdadeiro para falso, falso. De falso para verdadeiro, verdadeiro. E de verdadeiro para verdadeiro, verdadeiro. Tá aqui, ó. As duas tabelas verdades são idênticas. Isso é o que caracteriza uma equivalência lógica. Beleza? Fechou? Coloque isso na cabeça, deixe isso aí, ó. A então B, não B, então não A, são equivalentes, ou seja, tem a mesma tabela verdade. Isso pode te poupar muito esforço. Essa seria uma questão que, enquanto eu fizesse na prova, eu marcaria errado e já iria para outra sem precisar da construção da tabela verdade. Mesmo assim, se você tiver dúvida, tem todos os artifícios aí para você montar a tabela verdade e verificar aí as posições, né? Você verificar se tem ou não valores lógicos iguais, beleza? Então, vamos lá. Questão. O item é errado. Segue para o próximo. Nossa 10ª e última questão aí dessa aula. Com certeza eu vou resolver mais questões aí, mas a aula já está ficando longa demais. Então, nossa 10ª questão aí. CESP, DETRAN, Distrito Federal 2009. Se a proposição A ou B, então C é verdadeiro, então C é necessariamente verdadeiro. Então vamos lá para a questão. Como são três proposições simples, então são 8 linhas. Mesmo esquema, V, 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 4V, 4F, alterna 2 a 2, e alterna 1 a 1. Todas as possibilidades estão contempladas aí. A primeira coisa que você tem que montar, fazer, é a tabela verdade do A ou B. A ou B vai ser falso quando os dois forem falsos ao mesmo tempo. Então, são exatamente nas duas últimas linhas. Todas as demais, A ou B é verdadeiro. Beleza? Então tá. Então seria o seguinte, ó. A ou B implica C. A ou B implica C. Então, ó, seria um sim, então.
da coluna 4 para a coluna 3. Só isso. Da coluna 4 para a coluna 3. Um sim, então, aí. De verdadeiro para verdadeiro, verdadeiro. De verdadeiro para falso, falso. De verdadeiro para verdadeiro, verdadeiro. De verdadeiro para falso, falso. De verdadeiro para verdadeiro, verdadeiro. De verdadeiro para falso, falso. E de falso para verdadeiro, verdadeiro. De falso para verdadeiro, verdadeiro. O que ele diz? Ele diz que se essa proposição toda, ou seja, essa quinta coluna, ela é verdadeira, então se essa quinta coluna ela é verdadeira, vamos riscar as colunas em que ela é falsa. Essa coluna aqui não me interessa. Essa coluna não me interessa. Por quê? Porque a quinta coluna é falsa. Essa quinta coluna é falsa. E essa coluna não me interessa. Então o que é que ele diz? Ele diz que C é necessariamente verdadeiro. Então quais são as possibilidades que sobram? Primeira coluna, se é verdadeiro. Segunda coluna, se é verdadeiro. Terceira coluna, aliás, se é verdadeiro. Segunda coluna não interessa. Quarta coluna não interessa. Quinta coluna, se é verdadeiro. Até agora tá bom, né? Então, ó, sexta coluna não interessa. Sétima coluna, se é verdadeiro. Porém, há essa possibilidade aqui, ó, de ser falso, de ser falso. Então, nessa possibilidade aqui, quando todos forem falsos, todas as proposições simples forem falsas, então você tem a proposição maior aqui, ó, chama a proposição S, essa proposição S como verdadeira. Então a questão ela só pode ser errada. Beleza? Como tem essa linha aqui, ó, onde C é falso e a proposição S, a proposição maior composta aí é verdadeira, então a questão está errada. Gente, é o seguinte, aqui a gente resolveu 10 questões de tabela verdade. Na próxima aula o que eu vou trazer são questões de tautologia, que tem correlação direta com tabelas verdades. Eu vou definir o que é a tautologia, coisa rápida, coisa simples, e vou trazer mais algumas questões de tautologia. E dependendo de como for aí, eu ainda trago mais questões para fechar aí no mínimo 30 dessa parte que eu considero a mais importante do curso, né? Coisa de lógica em si, essa parte de tabela verdade. Sem dúvida é a que tem a maior probabilidade de cair de forma direta ou indireta na tua prova aí do INSS, beleza? Qualquer dúvida, gente, entre em contato comigo através do meu site, fernandomedeiros.com.br. Tentem se inscrever no canal, isso é importante. Inscrevam no canal, curtam os vídeos, dê essa moral aí para divulgar o vídeo, até porque a ideia é não ganhar, não monetarizar isso aí, né? Não transformar isso numa fonte de renda, mas trazer um bom conteúdo. E assim, apesar de tudo, eu tenho um gasto para poder manter o site, manter a mesa. O gasto não é alto, mas se realmente através do vídeo eu puder manter, eu comprar novos aparatos tecnológicos para poder gravar, poder melhorar, esse seria o ambiente ideal. Isso é o que eu espero. Eu espero que com esses vídeos, né, com esses videozinhos do YouTube, eu possa comprar novos equipamentos, um novo microfone aí para melhorar o áudio. Realmente é algo fundamental aí. E é isso. Curtam o vídeo, se inscrevam aí no canal, vá lá no site, curtam a página no Facebook, né, Matemática para Concursos. E vamos lá. É isso aí. Até a próxima.